Hoje nós vamos já meditar o capítulo 19 de Gênesis, que trata das cidades da Bacia do Jordão, as cidades de Sodoma e Gomorra. E este capítulo 19 começa com as seguintes palavras: os dois anjos chegaram a Sodoma já tarde, e Lot estava sentado à porta da cidade. Ao vê-los, ergueu-se e foi ao encontro deles e, prostrado com o rosto por terra, disse-lhes: peço-vos, meus senhores, que venhais para a casa do vosso servo passar a noite e lavar os pés. Levantar-vos-eis de manhã e prosseguireis o vosso caminho. Responderam: não, passaremos a noite na praça. Mas Lot tanto insistiu que o acompanharam, entraram em casa dele. Preparou-lhes de jantar, mandou cozer pães ázimos e eles comeram. Portanto, logo no princípio do capítulo 19, é realçado a grande hospitalidade de Lot. E se vocês verificarem como ele recebeu os dois anjos, é exatamente o mesmo modo que Abraão recebeu os três personagens, o Senhor e estes mesmos dois anjos. Portanto, foi ao encontro deles e prostrou-se com o rosto por terra, insistindo que aceitem ficar na casa do vosso servo. E nós podemos dizer que Lot, sobrinho de Abraão, de certeza que ele deve ter aprendido estas maneiras do seu próprio tio, vendo o seu tio fazer. E é interessante que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, apresenta a hospitalidade de Lot como nosso modelo para os cristãos, os discípulos de Jesus. E está escrito: conserve-se a caridade fraterna, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos, como realmente foi o caso de Lot. E então, hoje nós vamos nos concentrar nas cidades de Sodoma e Gomorra, que representam um grande salto na civilização humana. Dantes, as tribos eram nómadas, portanto andavam errantes de um lado para o outro, e agora já são sedentárias, já estão fixas. E realmente vemos numa mesmo local, numa mesma cidade, habitam juntos diversos clãs, diversos grupos, diversas tribos, diversas famílias. E é uma coisa, podemos dizer, nova na Sagrada Escritura, e algumas dessas cidades têm mesmo um local de culto. E a cidade na Sagrada Escritura tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que as cidades normalmente são amuralhadas, portanto, são como fortalezas de defesa contra os exércitos inimigos, como um refúgio contra ladrões e malfeitores, e principalmente agentes que viviam no campo, eles refugiavam-se nas cidades amuralhadas em tempo de guerra ou em tempo de perigo. E, por exemplo, a cidade de Jerusalém, que é chamada a cidade da vida, tinha nela
o lugar de culto, portanto, quando a Arca da Aliança mudou-se para Jerusalém, o tabernáculo do Altíssimo realmente estava nesta cidade. E vai ser com Salomão, filho de David, que o templo vai assumir toda a sua importância. Portanto, a cidade de Jerusalém é a capital civil, é a unidade das 12 tribos e também a capital religiosa. Em Jerusalém, todas as tribos prestam culto ao Deus vivo e verdadeiro. Portanto, até se diz que o Senhor habita em Jerusalém. O lado negativo é este, principalmente no tempo de Abraão e dos profetas, vemos que quando os habitantes voltam-se para a idolatria, para os falsos deuses, é mais fácil se corromperem uns aos outros. E por isso, vemos dentro de uma cidade, é muito fácil realmente todos os seus habitantes, ou quase todos os seus habitantes, se desviarem de Deus, da aliança e da sua lei. E é por isso que realmente os profetas não poupam não só as cidades pagãs, como também não poupam a própria Jerusalém. Como, por exemplo, o profeta Isaías, no seu primeiro capítulo, diz que Jerusalém, agora, que antigamente era a cidade fiel, agora o profeta compara a cidade com uma prostituta, porque o povo, em vez de voltar-se para Deus, trai o seu Deus para voltar-se para outros deuses, ou para os ídolos, e por isso atraiçoam o Senhor, a sua lei, e atraiçoam a aliança. Mas também outras cidades importantes da antiguidade não são poupadas pelos profetas, como a cidade de Tiro e de Sidon, como também a cidade de Nínive. Nós vemos que até Jonas foi enviado à cidade de Nínive, e também a cidade da Babilônia. Portanto, os profetas não poupam, porque são cidades que se corromperam completamente. Portanto, quando dá para o torto, é muito mais fácil a contaminação, a má influência uns dos outros nas cidades que nos meios rurais, que vivem aqui uma casa, outra casa mais longe, as pessoas não estão tão juntas a conviver umas com as outras. Mas voltando à narração de Sodoma, nós podemos perguntar qual era o pecado destas cidades. E o capítulo 19 continua a narrativa nos versículos 5 a 11. Ainda não se tinham deitado quando os homens da cidade, os homens de Sodoma, desde os mais novos até aos mais velhos, todos sem exceção, rodearam a casa, chamaram Lote e disseram-lhe: onde estão os homens que entraram na tua casa esta noite? Trá-los para fora, a fim de os conhecermos. Lote veio à entrada da casa e, fechando a porta atrás dele, disse-lhes: suplico-vos, meus irmãos, não cometeis semelhante perversidade. Escutai-me, tenho 2 filhas ainda virgens, eu vos trarei, fazei delas o que vos aprouver. Mas não façais mal a esses homens, porque vieram acolher-se à sombra do meu teto. Eles responderam: retira-te daí. E acrescentaram: cá está um homem que chegou como estrangeiro e quer agora ser o nosso juiz. Pois bem, vamos fazer-te pior do que a eles. E empurrando Lote violentamente, avançaram para arrombar a porta.
Mas os dois homens estenderam a mão, meteram Lot dentro da casa e fecharam a porta. Feriram de cegueira os homens que estavam em frente da casa, novos e velhos, de modo que eles inutilmente se esforçavam por encontrar a porta. Claro que aqui na tradução portuguesa dizem a fim de os conhecermos, mas no original está escrito a fim de termos relações com eles. Lembrem-se que, por exemplo, quando Nossa Senhora na Anunciação ao anjo, ela falou, como será isso se eu não conheço o homem? Portanto, não conheço o homem, a Nossa Senhora significa eu não tenho nenhuma intimidade com homem nenhum, como é que eu vou conceber? Aqui também, na versão portuguesa, a fim de os conhecermos, que significa a fim de termos intimidade com eles. Portanto, o pecado de Sodoma era realmente a homossexualidade. E Lot estava disposto a entregar as suas filhas e diz mesmo, não cometeis semelhante perversidade. E no livro do Levítico está escrito claramente, não coabitarás sexualmente com um varão, é uma abominação. E no tempo de Isaías, portanto vejam, no tempo de Isaías, séculos mais tarde, no capítulo 3, o profeta Isaías fala duro contra a cidade de Jerusalém e contra as cidades de Judá, que tinham estes casos também. Jerusalém ameaça ruína e Judá vai caindo, porque as suas palavras e as suas ações são contra o Senhor, provoca os olhos de sua majestade, o aspecto do seu semblante depõe contra eles, pois ostentam como Sodoma os seus pecados em vez de os encobrir. E São Paulo afirma que a origem da homossexualidade está na idolatria. Quanto mais longe se está do verdadeiro Deus, mais o pecado habita nos corações. E sem Deus, vocês sabem que o ser humano é capaz de tudo e mais alguma coisa. E São Paulo diz isto, que realmente, pela idolatria, eles preferem prestar o culto às criaturas e não ao Criador, e por isso o Senhor os entrega ao seu próprio pecado. Deus, segundo os desejos dos seus corações, os entregou à impureza, a fim de que neles se degradassem os próprios corpos. Eles que trocaram a verdade de Deus pela mentira, que veneraram a criatura e lhes prestaram culto de preferência ao Criador. Por isso, vocês vejam, longe de Deus, tudo é possível. E vocês sabem, quando o ser humano não tem Deus em si, não tem defesa da graça, não tem os sacramentos, não tem Deus para nos proteger. E o maligno, lentamente, vai cegando a criatura e realmente o ser humano torna-se vítima de todas as tentações e de todas as insinuações de Satanás. E realmente, tanto o Antigo Testamento como o Novo fala-se isto, e nós podemos perguntar sobre este tema, o que é que fala Jesus? Realmente, Jesus não tem uma única palavra, não tem, sobre a homossexualidade, mas tem uma palavra muito clara sobre o adultério. Portanto, perante todo o tipo de pecadores, mesmo os públicos, o Senhor tem uma
atitude inesperada. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E o Senhor acolhe os pecadores, mesmo escandalizando os seus conterrâneos. A gente vê, por exemplo, o caso de Zaqueu. Começaram logo a murmurar: ei, ele vai se alojar em casa de um pecador. E quando está em casa de Simão, se este homem fosse profeta, sabia que tipo de mulher é aquela que está a tocar nos pés. Portanto, vemos que a atitude de misericórdia de Jesus surpreende, e vemos que ele acolhe os pecadores, mas o Senhor não poupa nem o pecado, nem Satanás. E por isso, pelo seu sangue, pela sua paixão, morte e ressurreição, o Senhor abre aos pecadores um caminho de misericórdia, um caminho de salvação, com a condição que haja a nossa colaboração. Portanto, o Senhor acolhe os pecadores como uma mulher pública. Eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar. Portanto, o que é que o Senhor pede de nós? É a conversão. Portanto, perante o acolhimento, o aproveitamento da misericórdia de Deus, não há pecador que se perca. Agora, quando uma pessoa rejeita a misericórdia, rejeita a luz, quando uma pessoa pensa: eu não preciso de nenhum perdão de Deus, eu não preciso que Deus me perdoe nada, não tenho nada a pedir perdão. Portanto, quando realmente uma pessoa é como o fariseu da parábola do publicano e do fariseu no templo, quando uma pessoa se torna pelo orgulho, fecha o seu coração, pois aí realmente podemos dizer: o homem ata as mãos de Deus. Porquê? Porque rejeita o único caminho que nos pode levar à salvação. E o novo catecismo da Igreja Católica tem 3 números que falam deste tema, que é muito difícil, e hoje, infelizmente, parece que é uma honra. Os números 2357 a 2359. E o que é que o novo catecismo fala? Em primeiro lugar, que realmente é contrário à nossa natureza. A nossa natureza humana, nós temos realmente 2 géneros definidos, homem e mulher, e é homem e mulher que estão abertos à vida e à complementariedade afetiva, mesmo a nível sexual. E por isso, segundo a natureza, realmente Deus criou-os à sua imagem e semelhança para que, através do matrimónio, realmente realizem a bênção de Deus: crescei e multiplicai-vos. Como a relação homossexual não está aberta à vida nem à complementariedade, a Igreja diz no novo catecismo que não pode ser aprovado. Moralmente não pode ser aprovado. E realmente hoje milhares e milhares de pessoas apresentam esta tendência, e o novo catecismo pede às ciências, principalmente o comportamento humano, para que expliquem a origem deste fenómeno. E segundo aquilo que eu tenho lido e tenho me aprofundado neste tema, este fenómeno pode ter 3 origens. A primeira é um caso hereditário. A pessoa nasceu com esta contradição em si próprio. Outro caso é
problemas na educação, que realmente no crescimento da criança e do adolescente não teve a identificação própria se era uma menina com a sua mãe, se era um menino com o seu pai, e através desta identificação assume um comportamento feminino ou masculino. Mas isto são problemas educacionais que, quanto mais novo é a criança com estes problemas, pior é estas marcas na sua personalidade. Claro que este segundo caso pode haver a possibilidade de uma terapia, mas é muito difícil. E o terceiro caso, que é realmente o mais grave, com a ideologia de género que temos hoje nas escolas, a partir da primária e às vezes da guardaria, é grave porque com a ideologia do género não se leva hoje nem as crianças nem os jovens a se identificarem com o género do seu corpo. E então a pessoa abstém-se de ter uma identidade para estar aberta a todo tipo de experiência. Então aí podemos dizer que os períodos de homossexualidade é uma opção. É uma opção. Portanto, aí existe uma perversidade, realmente, porque a pessoa, conforme o seu gosto e conforme lhe apetece, agora tem relações com esta, agora tem com aquele, agora tem com esta, agora tem com aquela, e até chega a ter com animais. Portanto, até hoje há um slogan que as pessoas dizem: eu sou pansexual, quer dizer, eu sou pau para toda a colher. Tudo serve para mim, depende do que me der na cabeça. Portanto, isto realmente é uma perversidade. Para a comunidade cristã, o novo catecismo apela-nos muito à delicadeza, à compaixão e ao respeito. E devemos evitar todo o tipo de discriminação injusta. E por isso, muitas vezes, eu vos digo, este fenómeno, principalmente nas pessoas que têm isto hereditário ou problemas educacionais, tem grandes sofrimentos. Tem grandes sofrimentos porque a pessoa sente uma contradição no seu próprio ser. Realmente a pessoa, na sua fisionomia, no seu corpo, é, por exemplo, um homem, mas da sua parte afetiva, mental, sentimental, etc., é uma mulher. Realmente isto apresenta um grande sofrimento. E muitas vezes estas pessoas são muito abertas à espiritualidade, são abertas para Deus. Eu conheci várias pessoas que realmente eram pessoas que rezavam, eram pessoas que pediam a Deus: Senhor, ajuda-me. Pronto, mas o que está na natureza está na natureza. E, no entanto, o novo catecismo diz que aqueles que têm fé, aqueles que querem fazer uma caminhada cristã, o único caminho que têm para chegar à perfeição e à santidade é levarem uma vida de castidade. E nós sabemos que não é fácil levar uma vida de castidade, só com uma intensa vida espiritual é que nós podemos encontrar o justo equilíbrio entre a nossa parte física, a nossa parte intelectual, a nossa parte mental, como a nossa parte sentimental, com a nossa parte espiritual. Pode chegar lá, mas tem que haver muita oração e a frequência dos sacramentos, ter um bom diretor espiritual que possa encaminhar a pessoa para este caminho, que é o único que nós temos para as pessoas que têm esta tendência, mas que querem viver o Evangelho. Mas, em relação às outras pessoas que não têm fé ou que
é muito importante que estas pessoas sintam em nós que não estamos a julgá-las, que não estamos a condená-las, que não estamos a apontar-lhe com o dedo, mas há entre nós um grande acolhimento com respeito, porque são seres humanos. E depois Nosso Senhor é que vai julgá-los, Nosso Senhor é que sabe tudo. Nosso Senhor é que sabe tudo. E, portanto, é isto que diz o novo catecismo da Igreja Católica. Isto, de uma maneira particular, sobre a homossexualidade em geral, sem entrar em caso nenhum concreto. Quando, por exemplo, um sacerdote está diante de uma pessoa concreta, o sacerdote tem que ter em conta a história daquela pessoa que está ali na sua frente. E se o sacerdote apresenta um grande respeito, um grande carinho, uma delicadeza, é interessante que a pessoa naturalmente se abre e com o tempo é capaz da pessoa fazer alguma caminhada. Mas é muito importante, ainda ontem falei no grupo francês, é muito importante no nosso caso, por vezes estamos à frente de pessoas que começam a fazer piadas, ou gracejos, ou a ridicularizar, ou a fazer pouco. Por favor, nunca participem nisto. Porque isto fere muito à pessoa que em si tem a sua história, tem o seu drama, e ainda verem a fazer pouco, fere. E por isso é muito importante que nós, se não podemos fazer calar a pessoa, pelo menos podemos desviar e não aceitar nem se rir com as piadas que estão a fazer. Voltando à história de Sodoma e Gomorra, com base na Escritura, Deus, para punir com a sua justiça, passa por 3 etapas. A primeira etapa, há sempre um dom que Deus dá à pessoa humana, nem que seja o dom da vida, o dom da existência, e perante este dom de Deus, a criatura responde com o pecado. Portanto, esta é a primeira etapa. A segunda etapa é Deus chama a conversão. Deus chama a conversão, mas a pessoa rejeita a graça, rejeita a oportunidade que Deus lhe dá. E então, perante o coração fechado e duro da criatura, Deus, como justo juiz, decide castigar. Claro, lembrem-se que nós estamos a falar do Antigo Testamento. E estes castigos, podemos dizer que há 2 espécies de castigos. Uns são fechados, que conduzem à condenação, como é o caso de Sodoma e Gomorra, como é o caso da Babilônia no Apocalipse, ainda hoje estivemos na primeira leitura, como também é o caso de Ananias e Safira no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Portanto, são castigos fechados que condenam. Mas há também os castigos que são chamados abertos, que chamam à conversão. Portanto, Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva. Deus chama-nos, primeiramente, pelas coisas boas. Deus chama-nos pela saúde, pela força, pelo trabalho que conseguimos fazer, pela família que conseguimos formar, a comidinha que nós temos, uma casa, o conforto.
Deus chama pelas coisas boas, para que a criatura, reconhecendo os bens que tem, vemos que a criatura, pelos bens que tem, dá graças a Deus e volta-se para ele reconhecido pelos bens que tem. Mas muitas vezes acontece que a criatura se fecha nos bens que tem e faz das coisas o seu Deus. Portanto, a pessoa começa a servir a matéria, começa a servir o mundo e esquece de Deus. Falando na nossa linguagem popular, quando há a barriga muito cheia, não precisamos de nada. Então Deus começa a chamar por provas, começa a chamar por contrariedades, começa a chamar por contradições. O Senhor começa a chamar por bobos. O Senhor começa a chamar, muitas vezes, por doenças. E há muitos doentes que só na doença é que se voltaram para Deus. E não podemos dizer que isto são castigos. Não, são chamamentos da misericórdia de Deus. É o convite que Deus faz para que as pessoas se voltem para Deus. E vocês sabem muito bem que é assim. Muitas vezes é preciso a gente estar com a garganta apertada para a gente começar a rezar ou pedir orações. Quantas e quantas vezes? E por isso, vemos, não podemos chamar a isto castigos, não, são chamadas à conversão. E em Sodoma e Gomorra, nós também podemos ver estas três etapas. As cidades existem por dom de Deus. Portanto, eram cidades grandes para a sua época. Mas, em vez de saberem usar o bem que tinham, perverteram-se as pessoas. E por isso o clamor do seu pecado subiu ao céu. Segunda etapa, a última advertência que os homens de Sodoma receberam foi pela boca de Lot. E, em vez de escutarem Lot, pelo contrário, empurraram-no, ameaçaram, vamos fazer contigo pior do que vamos fazer com eles. E vemos que eles não aproveitaram o último aviso que Deus fez por Lot. Realmente, os dois anjos cegaram aqueles que estavam ao pé da porta e realmente os anjos usaram de misericórdia para com Lot e a sua família. E ainda os anjos disseram a Lot, se têm outros membros da família, avisem-nos. E as duas filhas estavam prometidas a dois homens de Sodoma, dois homens que iam ser os seus genros. E com o aviso que Lot lhes fez, eles pensavam que ele estava a brincar. E não fizeram caso. E, portanto, os anjos insistiram que Lot, a sua esposa e as suas filhas saíssem com urgência da cidade. E vemos que Lot pediu para chegarem a uma pequena povoação que ficava relativamente perto, em Soar, e que eles não exercessem a destruição sem que eles estivessem refugiados naquela aldeiazinha. E os anjos consentiram. Portanto, veem que o Senhor usou de misericórdia para com esta família, porque eram os únicos justos aos olhos de Deus. E o castigo que caiu sobre Sodoma foi um castigo fechado que levou à condenação. É claro que a Sagrada Escritura tem uma linguagem própria, como diz o seguinte,
Erguia-se o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez cair do céu sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, enviada pelo Senhor. Destruiu estas cidades, toda a planície, todos os habitantes e até a vegetação. Claro que isto é a linguagem que o escritor sagrado utilizou, mas Deus também pode utilizar causas naturais. Mas o Senhor, na sua providência, pode usar tudo. Por exemplo, aquela região, que agora é o Mar Morto, é muito rico em poços de asfalto. E, realmente, com um tremor de terra, com uma trovoada com relâmpagos que incendeiam os poços de asfalto, é muito possível que isto tenha não só o tremor de terra, mas também os relâmpagos com os poços de asfalto tenham provocado um incêndio terrível. Portanto, os raios de tempestade são interpretados como fogo que desceu do céu. Em 1927 houve um tremor de terra no Mar Morto e que realmente produziu um fenómeno semelhante. Portanto, seja causas naturais ou não, não importa agora, o importante é que na altura certa o Senhor exerceu a sua justiça. Portanto, vemos que estas duas cidades não puderam ser poupadas porque não havia nelas 10 justos. Segundo a oração de Abraão, havia só 4. Por isso, as cidades não tinham o mínimo que Deus exigia para serem poupados. Mas é muito importante saber que Deus, mesmo quando castiga, é misericordioso, como foi para o caso de Lot. Realmente o Senhor não fez parecer o justo com o culpado. E Deus realmente nos apela: sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. A medida que empregardes com os outros será usada para vós. Portanto, somos nós que colocamos nas mãos de Deus a medida da sua justiça. Se nós usamos uma grande medida de misericórdia para com os outros, Deus vai usar para conosco. Se nós realmente, com a graça de Deus, isto não é fácil, mas com a graça de Deus, perdoamos, não julgamos, vemos que o Senhor também vai usar esta medida e este modo de agir para conosco quando tivermos a dar contas a Ele. E é interessante que Santiago tem uma palavra no capítulo 2, versículo 13, o seguinte: será julgado sem misericórdia aquele que não for misericordioso, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Por isso, é muito importante aquela bem-aventurança que o Senhor nos chama a viver. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que seja este o nosso lema e nós nunca vamos ter medo da justiça de Deus. Amém.